Antony Blinken fez reuniões com a liderança do Catar, liderança do Egito e do próprio Israel, para discutir qual seria o futuro da região mais tensa até o momento, nessa eterna guerra que Israel trava no Oriente Médio. Após muitas discussões, Blinken afirmou que, para o Hamas, tentar um cessar-fogo mais firme garantiria, junto a Israel, uma negociação mais profunda naquela região ali do sul de Gaza. Mas os próprios líderes do Hamas não acreditam nessa proposta de Blinken, que, com a concessão de alguns setores do sul de Gaza, o Blinken conseguiria, junto com Netanyahu, com Israel, uma melhor negociação nos termos de paz. Isso não foi muito bem aceito, principalmente pelos líderes do Hamas. Essa região é conhecida como Corredor Filadélfia e ela faz fronteira entre faixa de Gaza e Egito. E Israel já falou que não quer abrir mão desse setor no sul de Gaza, principalmente pelo próprio Israel e a sua inteligência alegar que existem muitas transações de armamentos e de soldados transitando nessa região chamada e conhecida como Corredor Filadélfia. O próprio Blinken afirmou que a posição americana é contra a administração israelense nessa zona conflituosa do sul de Gaza. Nessa tentativa de cessar-fogo fracassada, Israel continua com seus massivos ataques no sul de Gaza e só ontem Israel atingiu uma região e acabou vitimando 50 palestinos naquela região. Na verdade, essa viagem para o Oriente Médio de Antony Blinken tiveram interesses políticos por trás, lógico, principalmente no que se diz respeito às eleições americanas. Então, se Blinken conseguisse fazer e concretizar um acordo de cessar-fogo naquela região, os eleitores americanos que estão exigindo, principalmente de Biden, uma menor ação militar israelense naquela região. Então, se Blinken conseguisse esse acordo, seria ótimo para a fragilizada política americana. Então, o resumo é, Blinken foi lá e, infelizmente, não conseguiu um cessar-fogo de forma mais concreta e mais eficiente na região, principalmente pelas questões ali no sul de Gaza, onde Israel não quer abrir mão do seu posicionamento militar na região, muito menos o Hamas. Nessa confusão aí, Israel está com duas frentes de batalha. Uma na parte sul, tentando ali uma negociação, que parece que não vai dar certo, e, pelo menos por enquanto, e o seu norte, onde o Hezbollah efetuou ontem grandes ataques também, massivos ataques também, com mais de 50 mísseis lançados na região das colinas de Golã. Agora vamos lá para a Rússia e a Ucrânia. Segundo a mídia internacional, tivemos essa semana o maior ataque ucraniano junto com a maior incursão em território russo desde o início do conflito há mais de 2 anos. Dessa vez, o ataque foi direcionado a Moscou, com a Ucrânia lançando mais de 45 drones em direção à capital russa. E, segundo a imprensa russa, ela conseguiu evitar esse ataque, vamos dizer assim, no mínimo ousado, da Ucrânia. Segundo informações, esses ataques chegaram próximo ao Kremlin. E, segundo a imprensa russa, ela conseguiu abater esses drones esses que chegaram a um raio de 40 quilômetros do Kremlin. O que a gente pode analisar de forma bem superficial é que a Rússia está tendo grandes problemas na sua defesa aérea, principalmente quando se diz de ataques de drones. E a Ucrânia já percebeu essa, vamos dizer assim, fraqueza russa em relação aos ataques feitos por drones. Tivemos mês passado um grande e massivo ataque em cima de uma refinaria russa, no qual esse ataque foi muito bem sucedido. A gente sabe que o financiamento da guerra russa, a maior parte, vem da venda e da transação de refinados do petróleo. Então, a Ucrânia conseguiu sim, com esse ataque à refinaria, conseguiu abalar a estrutura financeira da Rússia. E agora, com essa notícia, que drones chegaram a 40 quilômetros de distância do Kremlin, isso renova a esperança da Ucrânia. De passos de formiga, ela consegue algum efeito negativo na Rússia. A Rússia, por sua vez, para justificar essas grandes perdas, principalmente no que se diz respeito ao setor aéreo, Putin alega que a Ucrânia está recebendo ajuda
e aporte militar da OTAN. A gente viu em vídeos anteriores que Putin alegou que se houvesse qualquer ajuda estrangeira para a Ucrânia nessa guerra, ele ia vir utilizar as armas nucleares contra a Ucrânia. Não é de agora que a Rússia ameaça a Ucrânia com armas nucleares, principalmente quando se diz respeito à ajuda da OTAN na Ucrânia. Outra notícia importante é a visita de Putin à Chechênia. O que acontece naquela região ali? Por que a visita de Putin naquela região? Aquela região, além de outras, é muito importante para a Rússia, porque cristãos e islâmicos brigam naquela região ali, e os islâmicos têm tendência a ser favoráveis ao domínio russo ali. Ali é uma região anexada pela Rússia. Quando o pai do líder atual da região liberou ali a Rússia dominar aquela região em troca de favores. O tempo passou, situações mudaram e hoje os cristãos, principalmente os ortodoxos, fazem protesto contra o domínio russo naquela região, querendo uma libertação da região. Já os islâmicos são a favor da centralização do poder da região nas mãos dos russos e de Putin. Essa visita também tratou de jovens chechenos serem convocados para aumentar e fortalecer o exército russo. Então, uma mediação entre cristãos e islâmicos na região para os interesses russos seria importante para Putin, principalmente para angariar novos combatentes, fortalecendo assim o número de soldados combatentes ativos do exército russo. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias principais que os grandes jornais mundiais apresentaram aí entre segunda e quarta-feira. Muito obrigado, pessoal. Compartilhe, se inscreva. Obrigado por assistir e até a próxima.